Olá, eu sou Patrícia Pimentel e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. E hoje eu tô aqui para responder uma coisa que vocês sempre me pedem, que é: qual foi o ponto de virada? Qual foi o momento da virada da minha vida? Mas antes de eu contar isso, eu quero aproveitar e pedir para você já curtir, se inscrever, clicar no sininho das notificações para que vocês possam sempre receber em primeira mão todos os vídeos com conteúdos incríveis que eu preparo para vocês com muito amor e carinho, tá bom? E agora vamos lá. Qual foi o momento da virada, Patrícia? Quando foi assim na sua vida? Bom, antes disso eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu sou natural de Conceição do Coité, uma cidadezinha lá no interior da Bahia. Mas eu não vou contar muita coisa, até porque precisaria de um filme e não de um vídeo aqui no YouTube. E tem um pouco mais detalhado a minha história aqui no meu livro Do Sertão para o Mundo. Tem várias histórias, tem como eu superei vários momentos difíceis da minha vida, tem como o coach me ajudou assim na transformação, como é a minha vida antes do coach, a minha vida depois do coach. Tem várias ferramentas de coach que você pode inclusive aplicar na sua vida para que isso traga resultado também na sua vida e não apenas na minha. Então, se você quiser conhecer um pouco mais detalhado da minha vida, da minha história, só você adquirir, tem nas principais livrarias do Brasil, tem na Saraiva, tem na Amazon, tem na Cultura e tem no link aqui, ó, que é só você clicar nesse link que você também consegue comprar o livro Do Sertão para o Mundo, tá bom? E depois me dá o seu feedback, vai lá no meu Instagram, @PatriciaPimentel com 2 L's e me diz lá o seu comentário, coloca nos seus stories e me marca para que eu possa também fazer repost e conhecer como que esse livro impactou a sua vida, porque eu quero muito ouvir o seu comentário, o seu feedback, tá bom? Porque esse foi o intuito que eu escrevi esse livro, para que esse livro ajude a transformar, para que esse livro contribua com a sua transformação. Bom, uau, de Coité para o Mundo. Acho que deveria ser de Coité para o Mundo meu livro, não era nem do Sertão para o Mundo. Eu acredito que eu devia ter mais ou menos uns 14 anos, que foi o momento da virada mesmo da minha vida. Eu saí de casa, da casa dos meus pais, para morar sozinha. Eu aluguei uma casa e fui morar sozinha. Eu acredito que eu não me recordo exatamente, mas eu acho que era entre 12 e 14 anos, quando eu saí da minha casa. E aquilo pra mim já era uma grande libertação, porque eu morava numa casa de farinha. Pra quem não conhece, a casa de farinha é uma casa onde fabrica a farinha de mandioca. Eu não sei se assim como eu, você ama farinha, eu sou apaixonada por farinha e eu morei dos meus, desde que acho que eu devia ter uns 4 anos, eu acho, quando eu fui morar nessa casa, dos 4 até os 14, até os 12, 14 anos eu morei numa casa de farinha, aproximadamente aí 10 anos morando numa casa de farinha onde não tinha quarto, não tinha divisórias, não tinha banheiro, não tinha o básico. Eu lembro que eu sempre imaginei que eu sempre fui apaixonada por cena, por arte, e eu lembro que eu imaginava que aquela casa, todos os dias eu acordava imaginando que aquela casa fosse uma cena de um filme e que eu só precisava passar por aquele período de um filme, mas que eu iria sair daquele filme, como sempre acontece nas novelas e nos filmes. Eu sempre acreditava que eu ia ter um final feliz. Eu acho que isso foi, a minha mente buscou isso, eu não sei de onde, mas ela buscou isso, eu acredito que como uma alternativa, para que eu sempre tivesse a esperança, para que eu sempre tivesse fé de que eu sairia daquela situação. Foi uma vida com muita privação desde comida, desde amor, carinho. Eu brinco que faltava tudo. E eu sou uma péssima cantora, né? Mas na época eu lembro que tinha uma música que era assim: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E aquela música era a minha música. Porque, tipo, a minha casa, as telhas, tipo, quando chovia faltava caneco para colocar embaixo das goteiras. Não tinha fogão, não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha um banheiro, não tinha nada. E aí, de 12 para 14 anos, que eu não me recordo exatamente o ano, eu comecei a trabalhar na rádio e daí eu consegui juntar dinheiro e alugar uma casa.
E eu consegui montar a minha casa, eu consegui comprar os meus móveis. Então, a minha casa tinha 2 quartos, uma cozinha e uma sala. Gente, vocês não têm noção o que era aquilo pra mim. Eu tenho um quarto, porque quando eu morava na casa de farinha, eram 5 irmãos. Nós somos em 5 irmãos, mas o meu pai e a minha mãe. Então, nós morávamos 7 pessoas numa casa, num vão assim aberto, que era uma casa de farinha. Então eu morar numa casa que tinha 2 quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro. Eu acho que eu nunca fui tão grata a Deus. Na minha casa, tipo, os cômodos principais é o quarto, a cozinha e o banheiro. O banheiro, eu acho que é o cômodo, chega a ser um dos principais da minha vida, é o banheiro, porque a minha infância inteira eu não tive banheiro. E eu não sei se você tem noção do que é você não ter um banheiro para fazer as suas necessidades principais. Enfim, mas vamos pular essa parte logo, porque senão eu nem vou conseguir gravar mais esse vídeo. E aí eu cheguei numa fase que assim, eu tava estudando, eu tava trabalhando na rádio, eu tava ganhando bem, eu tinha montado a minha casa, eu tinha conseguido comprar geladeira, quarto, fogão, armário, mesa. E só que eu via que aquilo não era o suficiente, que eu sonhava mais, que eu queria fazer faculdade, que eu queria crescer, que eu queria evoluir. E eu tinha um tio que morava em São Paulo e que todo ano ele ia nos visitar, mas todo ano. E ele sempre ia de carro novo. Tipo assim, não era carro zero, mas pra mim era um carro novo, era um carro diferente. E ele tinha um carro que naquela época era uau, tipo quem tinha carro era rico, era milionário. E nem era, mas na minha cabeça, uma cabeça de criança, era, nossa, meu tio tem carro, meu tio vem de São Paulo todo ano visitar a gente, então ele é milionário. E eu associei o quê? São Paulo é lugar de prosperidade. São Paulo é lugar de crescimento. Então eu comecei, tipo assim, a criar um desejo, um sonho, uma vontade muito grande de morar em São Paulo. E todo ano, quando meu tio ia, eu pedia pra ele, tio, me leva com você, eu quero ir pra São Paulo, eu quero ir pra São Paulo. E até o dia que o meu tio resolveu levar uma das filhas da minha mãe pra São Paulo. Mas você quer saber da verdade? Não fui eu. O meu tio levou a minha irmã. Por quê? Porque era mais velha. Mas detalhe, a minha irmã não queria ir pra São Paulo. Quem queria era eu. Só que como eu era menor, o meu tio não me levou. E eu fiquei tão frustrada, eu fiquei tão decepcionada. E aqui eu quero já chamar a sua atenção. Quantas vezes você tem um sonho? Quantas vezes você tem um desejo? E porque você tem uma frustração no meio do caminho, você desiste. Mas eu não desisti. Mesmo meu tio levando a minha irmã, aí é que eu queria mais, porque eu falava assim, uau, agora quando eu for eu não vou estar mais sozinha, a minha irmã tá lá. E aí eu ligava pra minha irmã e eu ficava perguntando como era São Paulo, como é que era a escola, o que ela tava fazendo. E eu falava, me conta, Paulo, me conta como que é morar em São Paulo. E aí cada dia que eu acordava eu tinha mais desejo de morar em São Paulo. Só que eu precisava fazer algo se eu quisesse ir pra São Paulo. Eu ia precisar abrir mão daquilo que eu já tinha conquistado, que pra mim era muito, que pra mim com 13, 14 anos, morar sozinha na minha casa, trabalhar na rádio que eu amava, eu sempre amei comunicação, eu sempre amei me comunicar com as pessoas, levar esperança, uau! E aí eu ia ter que abrir mão de tudo aquilo. Eu ia ter que abrir mão do meu trabalho, do dinheiro que eu ganhava, da minha casa, dos móveis que eu tinha comprado. E aqui foi o ponto de virada. Mas esse ponto de virada, antes de acontecer a virada, primeiro eu precisei o quê? Ter um sonho. Segundo, eu precisei o quê? Não desistir do meu sonho. Eu precisei o quê? Persistir no meu sonho. E terceiro, eu precisava abrir mão daquilo que eu já tinha. Eu vou repetir isso para que você grave na sua memória 3 passos para que o ponto de virada aconteça. 3 passos. Número 1, você precisa ter um sonho. Mas esse sonho precisa arder no seu coração. Esse sonho você precisa ter convicção, certeza, fé que você é capaz de realizar esse sonho. Ponto 1, tenha um sonho. Número 2,
persista no seu sonho. Frustrações vão acontecer, problemas vão acontecer, obstáculos vão acontecer, mas você precisa o quê? Persistir. Qual foi o grande fato que aconteceu que eu poderia ter desistido? O meu tio ter levado a minha irmã e não eu. Eu fiquei muito frustrada. Foi uma frustração, foi uma decepção. Eu fiquei triste, mas eu não desisti. Então, primeiro passo, tenha um sonho. Segundo passo, persista. Você persiste até quando, Patrícia? Até você conseguir. Você persiste até você conseguir. E terceiro passo, abra mão do pouco que você tem para que você possa atingir muito mais. O mais difícil para mim foi esse terceiro. O mais difícil foi ter que abrir mão de tudo aquilo que eu tinha, abrir mão da minha segurança, abrir mão da minha casa, abrir mão das minhas conquistas, abrir mão do meu trabalho. Eu precisava abrir mão de tudo. E esse foi a virada. Eu juntei o meu sonho com a minha persistência, com a determinação para abrir mão daquilo que eu já tinha. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu vendi todos os meus móveis, todos. Eu lembro o caminhão tirando os móveis da minha casa. Eu lembro que o meu coração, ele estava destruído, mas a minha esperança e a minha fé de que eu iria conquistar muito mais do que aquilo também era gigante. Eu lembro até hoje que uma parte da minha mente dizia assim: nossa, você tá perdendo, você tá abrindo mão de tudo que você conquistou. E uma outra parte da minha mente dizia: ei, Patrícia, você vai conquistar muito mais. Isso aqui, é muito pouco perto de tudo que você vai conquistar. E aí, com o dinheiro dos meus móveis, eu comprei a minha passagem de avião. Sim, porque desde aquela época eu já era ousada, eu já tinha coragem, eu nunca tinha andado de avião. E a minha irmã tinha ido para São Paulo de ônibus. E eu lembro que a minha irmã me ligou e falou assim: nossa, Patrícia, que absurdo, você é muito ousada, quer dizer que eu tive que vir de ônibus comendo farofa de frango e você vai vir de avião? E naquela época, gente, eu comprei a passagem, eu lembro até hoje que eu comprei pela Avianca, porque a Avianca ainda existia naquela época, e eu comprei com depósito, porque eu não tinha cartão de crédito. Eu fiz o depósito na conta da Avianca, eu mandei o comprovante via fax, e eu parti para Salvador, parti para São Paulo, e eu falei pro meu tio que eu vinha passar férias, porque se eu falasse para ele que eu viria para morar, talvez eu ia assustá-lo, porque ele já estava cuidando de uma sobrinha. E aí ele ia ter 2 sobrinhas morando com ele? Não, né? Eu falei pra ele: não, tio, eu tô indo passar férias. E é claro que até poderia ser umas férias, se caso não tivesse dado certo, mas eu tinha convicção tão grande no meu coração que eu não iria voltar. Dentro do meu coração, eu tinha convicção. Tipo assim, não é aquela, eu tenho uma chance de se não der certo eu volto. Não, eu não tinha essa possibilidade. Não existia se não der certo eu volto. E muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida por isso. Porque a gente tem sempre uma alternativa caso a gente sempre considera errado. Aí, claro, dentro das empresas, dentro da sua vida, você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês falando como ter o plano A, o plano B e o plano C dentro de uma organização. Caso uma estratégia dê errado, você já ter outra para fazer. Mas tem coisas na nossa vida que aí não se é o sobrenatural. Aí não se trata da vida comum, do dia a dia. Se trata da sua fé. E fé não se explica. Fé se vive. Milagre não se explica. Milagre se vive. Então assim, eu não tinha estratégia. Eu não tinha possibilidade de voltar. Eu tinha uma crença e uma fé, tipo assim, absurda, absoluta dentro do meu coração. E aqui eu quero te trazer mais um conceito. Elimine a dúvida de dentro de você. Toda vez que você tem dúvida de algo, você não tem fé. Porque a fé é a certeza. A fé não é dúvida. Onde tem fé, não existe dúvida. Onde tem fé, tem convicção. Então assim, eu vim para São Paulo com uma convicção absoluta, com a fé absoluta que iria dar certo, que eu iria fazer minha faculdade, que eu iria crescer, que eu iria trabalhar e que eu iria transformar a minha vida. E é por isso que eu fiquei morando 14 anos
em São Paulo, construí uma história, fiz minha faculdade, fiz minha pós-graduação, fiz a minha formação em coach, construí a minha empresa e hoje eu moro nos Estados Unidos. Aí você pode se perguntar, Patrícia, você sempre sonhou em morar nos Estados Unidos? Gente, eu sou uma sonhadora nata. Talvez, assim, ó, se eu tivesse que criar um slogan, Patrícia Pimentel, aí o slogan seria sonhadora nata. Porque eu sempre sonhei muito grande e às vezes as pessoas até riam, debochavam, tiravam sarro. E até hoje, a realidade é que ainda as pessoas riem, ainda as pessoas debocham. Mas agora eu criei uma nova estratégia. Eu não conto mais dos meus sonhos. Porque às vezes a pessoa não acredita, só que eu acredito. Ela não tem a fé que eu tenho. E eu até entendo a pessoa não acreditar. Só que eu também não preciso contar para ela ficar me desmotivando. Para ela ficar colocando dúvida na minha cabeça. Eu não quero ter dúvida, eu quero ter convicção. Então hoje a estratégia é, eu não conto mais todos os meus sonhos. Tem alguns sonhos que eu conto, outros eu não conto. E eu sempre tive, sim, o sonho de morar fora do Brasil, não porque eu não gosto do Brasil, eu amo o Brasil, eu sou apaixonada pelo Brasil. O solo brasileiro é algo que não existe igual. O Brasil é um país tipo, que tem tantas riquezas, o povo brasileiro é tão acolhedor, então eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu sempre quis morar fora do Brasil, muito mais por uma questão de experiência, de cultura, de aprendizado, de aprender outra língua, de realmente ter essa experiência de morar fora. Mas se você me perguntar assim, Paty, me diz duas características ou três características, que fez com que tudo isso acontecesse na sua vida. Se você pudesse me dizer três características, três palavrinhas, eu resumiria para você em fé. Tipo assim, eu sempre tive uma fé absoluta. Número 2, sonho. Eu sempre sonhei com uma vida melhor. E terceiro, eu sempre tive muita coragem. Coragem, sabe para quê? Para entrar em ação. Mas esse vídeo sobre coragem é assunto para um outro momento. E algo também que eu sempre busquei na minha vida é eliminar a autossabotagem. Mas eu prometo a vocês que eu vou gravar mais 2 vídeos com coragem. Como foi que eu tive coragem para sair de Coité e hoje estar nos Estados Unidos? E o que eu fiz para não me autossabotar? Mas hoje, se você anotar esses 3 passos aí, ó, fé, sonho e coragem. Tenha fé, tenha um sonho e tenha muita coragem para colocar em prática e realizar o seu sonho. Esse é um pouquinho da minha história. Se você gostou, aproveita, já se inscreve no canal, curte, compartilha, clica no sininho das notificações e eu espero você no próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha edificado um pouco a sua vida e que tenha te inspirado a você, não importa a situação que você esteja vivendo, é possível você dar a volta por cima. É possível você dar uma virada de 360, eu ia falar 365, porque 365 dias. Não, é possível dar uma virada de 360 graus na sua vida. É possível mudar a sua história. É possível viver algo novo. É possível realizar os seus sonhos. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.